Vivemos em uma era onde o conhecimento é amplamente acessível, mas será que estamos realmente vendo a verdade? Em uma sociedade saturada de informações, o que conhecemos como real pode ser apenas uma construção cuidadosamente elaborada para manipular e controlar. Se olharmos além da superfície, encontraremos indícios de uma verdade muito mais profunda e complexa, uma espiritualidade proibida que foi ocultada para manter a humanidade sob controle. Ao explorar essas verdades ocultas, podemos começar a questionar as fundações da nossa própria realidade. A ilusão da verdade. A verdade é muitas vezes considerada uma constante inabalável, um pilar seguro na compreensão do mundo ao nosso redor. No entanto, ao longo da história, a verdade tem sido moldada e manipulada por aqueles que detêm o poder. Essa manipulação não é apenas uma questão de alterar fatos históricos, mas de construir uma narrativa que serve a interesses específicos, muitas vezes em detrimento do bem comum. Desde a antiguidade, governos e instituições têm desempenhado papéis cruciais na reescrita da história e na manipulação da informação. Textos sagrados e documentos históricos foram adaptados para reforçar a autoridade e o controle de grupos dominantes. Por exemplo, muitos textos antigos que poderiam desafiar a narrativa oficial foram destruídos ou modificados. O controle da informação permitiu que as elites moldassem a percepção pública e restringissem o acesso a conhecimentos que poderiam empoderar as massas. Um exemplo notável dessa manipulação é o caso dos evangelhos gnósticos, que foram excluídos do cânon bíblico. Esses textos, descobertos em Nag Hammadi em 1945, oferecem perspectivas alternativas sobre a vida de Jesus e a natureza do divino. A exclusão desses textos não foi apenas uma questão de escolha religiosa, mas uma decisão estratégica para manter uma visão uniforme e controlada do cristianismo. A narrativa oficial, que enfatiza a obediência e a submissão, prevaleceu em detrimento de uma abordagem mais diversa e potencialmente empoderadora. Em uma sociedade onde a informação é controlada e filtrada, o conhecimento verdadeiro se torna uma mercadoria rara. A manipulação da verdade pode criar uma realidade alternativa onde a conformidade e a obediência são valorizadas mais do que a liberdade e o questionamento. Ao manter o controle sobre o que é considerado verdadeiro, as instituições podem garantir que a população permaneça dentro dos limites estabelecidos, impedindo o desenvolvimento de uma consciência crítica e a exploração de potenciais ocultos. O Império Esquecido da Tartária. Entre as verdades ocultas que foram suprimidas, a civilização da Tartária é uma das mais fascinantes. Registros históricos e teorias alternativas sugerem que a Tartária era um império vasto e tecnologicamente avançado, cuja existência e conhecimentos foram cuidadosamente apagados da história. A Tartária é frequentemente descrita como uma civilização que dominava tecnologias avançadas relacionadas à energia e frequências. A evidência de que a Tartária existiu e era avançada é baseada em uma série de observações e descobertas arqueológicas. Algumas estruturas antigas, como certos tipos de pirâmides e edifícios monumentais, demonstram um conhecimento impressionante de engenharia e arquitetura que não se encaixa facilmente nas narrativas históricas convencionais. A presença de características arquitetônicas semelhantes em diferentes partes do mundo sugere a possibilidade de um império global com um alto nível de sofisticação tecnológica. Um aspecto notável da Tartária é a sua suposta habilidade em construir estruturas monumentais, como pirâmides e templos, que exibem um domínio impressionante sobre a energia. Relatos antigos indicam que esses edifícios foram erigidos utilizando técnicas que envolviam a manipulação de campos de energia. A habilidade de levitar blocos pesados e posicioná-los com precisão milimétrica pode ter sido uma aplicação prática de um conhecimento profundo sobre a física e a espiritualidade. A construção das pirâmides é um exemplo emblemático dessa tecnologia avançada.
Algumas teorias sugerem que as pirâmides foram construídas utilizando métodos que envolviam a modificação das frequências naturais para reduzir a gravidade local ou criar uma ressonância que facilitava o transporte e a colocação dos blocos. Esse conhecimento sobre manipulação de frequências e energia foi suprimido, e a narrativa oficial da história frequentemente ridiculariza essas ideias como especulação sem base científica. Os métodos utilizados na construção das pirâmides e outros monumentos antigos podem ter envolvido técnicas sofisticadas de levitação e manipulação de energia. Por exemplo, a utilização de campos magnéticos ou vibrações para facilitar o movimento de grandes blocos de pedra é uma teoria que encontra paralelos em práticas esotéricas e tradições espirituais antigas. A falta de documentação detalhada e a destruição de registros históricos contribuíram para a perda desse conhecimento, que foi substituído por explicações mais simplistas e materialistas. A ocultação desse conhecimento avançado não apenas distorce nossa compreensão da história, mas também limita nosso potencial como espécie. A eliminação dos registros e a reescrita da história serviram para manter a humanidade distante de um entendimento mais profundo sobre o universo e suas possibilidades. Em vez de explorar essas tecnologias e conhecimentos, fomos direcionados para uma visão materialista da realidade, que ignora o potencial espiritual e energético que pode ter sido acessível à civilização da Tartária. As catedrais como portais espirituais. Outro aspecto intrigante da espiritualidade proibida é a função das catedrais e outros grandes edifícios religiosos como portais espirituais. Muitas catedrais góticas, com suas torres imponentes e vitrais elaborados, foram projetadas não apenas como locais de adoração, mas como dispositivos para captar e amplificar energias espirituais. A arquitetura das catedrais foi concebida com uma precisão que refletia um conhecimento profundo sobre as energias cósmicas e naturais. Cada elemento arquitetônico, desde a forma das torres até os símbolos nas fachadas, tinha a intenção de alinhar a edificação com os ciclos astrais e as constelações. Acredita-se que essas construções canalizavam energias espirituais para rituais e curas, tornando-se centros de poder espiritual. Por exemplo, certos períodos astrológicos e constelações poderiam ter sido utilizados para aumentar a eficácia dos rituais realizados nas catedrais. A construção de catedrais em locais específicos, com orientação precisa e design geométrico, pode ter sido uma tentativa de conectar essas estruturas com forças cósmicas e energias espirituais. A observação e o alinhamento com os eventos astronômicos eram parte integrante das práticas espirituais e dos rituais realizados nesses locais. Através de estudos de arquitetura e simbologia, descobrimos que muitas catedrais e igrejas antigas foram projetadas com a intenção de alinhar suas estruturas com as forças espirituais do cosmos. Os vitrais, com suas cores vibrantes e padrões complexos, não eram apenas elementos decorativos, mas serviam para canalizar e amplificar a luz espiritual. Os espaços internos, como as naves e os corredores, foram projetados para criar uma ressonância específica que facilitava a conexão com o divino. Com o tempo, o verdadeiro propósito dessas edificações foi obscurecido. As catedrais passaram a ser vistas principalmente como símbolos de poder e autoridade, e o conhecimento espiritual profundo que elas representavam foi perdido. A transformação das catedrais em símbolos de poder institucional desvia a atenção do conhecimento espiritual que elas poderiam ter representado, mantendo a humanidade distante da verdadeira conexão espiritual que essas estruturas poderiam proporcionar. A ciência espiritual perdida. As civilizações antigas, como a egípcia e a tartária, possuíam uma compreensão avançada das energias e frequências do universo. Relatos históricos e textos antigos mencionam tecnologias que permitiam realizar feitos
aparentemente impossíveis, como levitação e teletransporte. Essas práticas não eram apenas truques de ilusionismo, mas representavam um domínio profundo de uma ciência espiritual que compreendia a manipulação das energias cósmicas e naturais. A ciência espiritual envolvia técnicas para modificar a frequência de objetos e criar ressonâncias que permitiam a levitação. As pirâmides, por exemplo, podem ter sido construídas utilizando métodos que amplificavam as energias naturais para facilitar o transporte e a colocação dos blocos. A teoria da modificação da frequência para reduzir a gravidade ou criar um campo de ressonância pode ter sido uma das chaves para o sucesso na construção dessas estruturas monumentais. Outra aplicação significativa dessa ciência espiritual é o conceito de teletransporte. Em tradições esotéricas e textos antigos, há referências a métodos para mover objetos instantaneamente de um lugar para outro. Embora esses conceitos possam parecer fictícios à primeira vista, eles são baseados em uma compreensão profunda das energias e frequências do universo. A falta de documentação e a destruição de registros históricos contribuem para a nossa falta de compreensão sobre essas práticas. A supressão desse conhecimento avançado e da ciência espiritual teve um impacto significativo na humanidade. Em vez de explorar essas capacidades, fomos direcionados para uma compreensão limitada da realidade, focada em soluções físicas e tecnológicas restritas. A eliminação do conhecimento espiritual avançado criou uma lacuna em nossa compreensão do universo e das capacidades da mente e do espírito. A ocultação desse conhecimento não apenas restringiu nosso entendimento das leis naturais, mas também limitou nosso potencial para explorar novas fronteiras da espiritualidade e da ciência. A falta de acesso a essas tecnologias avançadas impediu a humanidade de alcançar uma consciência mais elevada e uma compreensão mais profunda da nossa conexão com o cosmos. Anjos caídos e Nefilim, a conexão oculta. A relação entre as tecnologias avançadas e a espiritualidade também está entrelaçada com as figuras dos anjos caídos e dos Nefilim. Em várias tradições esotéricas e textos antigos, os anjos caídos e os Nefilim são descritos como seres que possuíam conhecimentos e habilidades que estavam além da capacidade humana comum. Esses seres eram frequentemente associados a tecnologias e práticas espirituais avançadas que foram posteriormente ocultadas e distorcidas. Os anjos caídos, muitas vezes descritos como seres que desceram do céu para interagir com a humanidade, eram conhecidos por seu domínio sobre conhecimentos ocultos e habilidades sobrenaturais. A narrativa bíblica dos anjos caídos e dos Nefilim reflete uma antiga crença na existência de seres que possuíam um entendimento profundo das leis cósmicas e espirituais. Esses seres eram frequentemente associados a práticas avançadas de manipulação de energia e frequências, que foram mais tarde condenadas ou esquecidas. Os Nefilim, descritos como descendentes dos anjos caídos e das filhas dos homens, eram conhecidos por suas habilidades e conhecimentos extraordinários. Eles eram frequentemente associados a tecnologias e práticas que desafiam a compreensão convencional. A ideia de que esses seres possuíam conhecimentos avançados que foram posteriormente ocultados ou reprimidos é uma parte importante da narrativa esotérica e das tradições ocultas. A ocultação e a distorção dessas histórias refletem uma tentativa de controlar e limitar o acesso ao conhecimento espiritual e tecnológico. Ao esconder a verdade sobre os anjos caídos e os Nefilim, os grupos dominantes puderam manter o controle sobre o conhecimento e a compreensão espiritual. A manipulação das narrativas e a eliminação de registros históricos contribuíram para a construção de uma visão limitada da realidade, que não reconhece a profundidade e a complexidade do conhecimento espiritual e tecnológico que uma vez existiu. Conclusão:
A exploração da espiritualidade proibida e das verdades ocultas nos desafia a questionar o que sabemos sobre o mundo e a nossa própria realidade. Ao examinar as civilizações antigas, as tecnologias avançadas e as práticas espirituais que foram suprimidas, podemos começar a entender como a manipulação da verdade moldou a nossa percepção e nos limitou em nosso potencial. A redescoberta dessas verdades ocultas não apenas desafia a narrativa oficial, mas também oferece uma oportunidade para reavaliar e expandir nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. A jornada para descobrir essas verdades ocultas pode ser difícil e repleta de obstáculos, mas é uma jornada que nos oferece a chance de transcender as limitações impostas pelas narrativas estabelecidas. Ao explorar e compreender o conhecimento espiritual que foi escondido, podemos abrir novas portas para a liberdade, a compreensão e a evolução espiritual. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta, e a busca por ela é um caminho que pode nos levar a uma nova era de consciência e iluminação. A exploração das verdades ocultas e da espiritualidade proibida é uma jornada para além das fronteiras do conhecimento convencional. É um convite para questionar, investigar e explorar as profundezas do nosso entendimento espiritual e tecnológico. Ao enfrentar e desvendar essas verdades ocultas, podemos transformar nossa percepção da realidade e descobrir um potencial infinito para a evolução espiritual e o crescimento pessoal. A busca pela verdade é um caminho de iluminação e descoberta que nos convida a explorar o desconhecido e a abraçar um futuro de novas possibilidades e entendimento. Vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar seu conhecimento e deixar seu like. Até o próximo episódio.